Pessoal, meu Deus, eu não sei nem como começar esse vídeo, porque eu ainda tô muito na adrenalina. O jogo literalmente acabou agora, em questão de segundos, e aí eu já sentei aqui pra gravar, porque esse jogo foi, assim, a maior maluquice que eu já vi em toda a minha vida. E olha que eu já acompanho jogos do São Paulo há muito tempo, eu já assisto jogos há muito tempo, e eu acho que é inexplicável, assim, a gente pode até buscar, a gente pode até tentar entender, mas é inacreditável o que aconteceu hoje lá em Medellín. E é óbvio que a gente vai falar com muita calma desse jogo, porque é um grandíssimo resultado que o São Paulo traz para São Paulo. É um grandíssimo resultado que foi conquistado lá dentro do que foi o jogo, eu acho que vocês conseguem entender. E assim, eu acho que já fazia. A última vez que eu fiquei tão nervosa assistindo a um jogo do São Paulo foi na final da Copa do Brasil, de 2023. Então, foi há muito tempo atrás. Porque depois veio a Supercopa, eu também fiquei nervosa, mas não fiquei igual na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil me deu tremedeira, me deu azia, queimação no estômago. Eu passei muito mal na Copa do Brasil, nos dois jogos, tanto na ida quanto na volta. E hoje eu tive essa sensação de novo. E não era nem final, era uma partida eliminatória, mas não era nem final, e eu tive todas essas sensações de novo. Eu assisti os 90 minutos completamente apreensiva dessa partida. Por quê? Eu acho que não era novidade que todo mundo estava apreensivo com esse jogo, porque a gente sabe que até essa fase de mata-mata, nós não tínhamos pegado times de tanta qualidade. A gente tinha pego lá os times do nosso grupo, que eram bem fracos, eram bem abaixo, tecnicamente, da média aceitável, e mesmo com o Zubeldia, a gente conseguiu conquistar resultados na Libertadores. Só que o Atlético Nacional é diferente. Eu acho que é um time muito bem estruturado, tem dois alas que são muito bons, é um time bem organizado, é um time bem treinado e que jogando em casa é um time extremamente forte. E isso, já vários portais estavam noticiando que ia ser um jogo extremamente difícil para o São Paulo, e eu realmente, de fato, imaginei que o São Paulo poderia adotar essa postura mais defensiva. Só que quando a bola rolou, sabe quando parece que a tragédia ela tá sendo descrita e que a qualquer momento, a sensação que eu tive, existem jogos que a gente assiste que a gente fala assim, putz, pode deixar o time até amanhã que não vai fazer gol. E existem jogos que a gente assiste que fala, a qualquer momento vai sair gol. Só que hoje, inexplicavelmente, eu não consigo trazer em palavras para vocês aqui o que aconteceu nessa partida de hoje. Simplesmente, o São Paulo, eu acho que gastou toda a sorte do ano nesse jogo, porque não é possível. Sabe quando a pessoa tem muita sorte, que a gente fala que nasceu com o cu virado para a lua? O São Paulo hoje estava realmente com o cu virado para a lua, porque não é possível. Gente, não é possível. Os caras, eu vou usar essa palavra porque foi isso que aconteceu. Os caras amassaram o São Paulo 90 minutos de jogo. O São Paulo teve o quê? 5, 10 minutos no máximo de superioridade em uma partida que teve 90 minutos mais acréscimos. A gente tomou sufoco 90 minutos mais acréscimo. E o time tava muito sem cabeça. O time já começou muito nervoso, o que eu acho que, em tese, é normal, mas eu senti que os atletas do São Paulo, eles estavam muito à flor da pele, principalmente o Ferraresi, que a gente vai falar dele em separado, porque eu acho que a gente precisa falar que, pra mim, ele foi o pior jogador do São Paulo na partida de hoje. Se a gente tem alguns nomes pra falar positivamente dessa partida, pra mim, o pior, em disparado, foi o Ferraresi. Muito ruim. Ele conseguiu fazer uma partida pior do que o Enzo Dias e o Cédric. Ele conseguiu essa proeza. Foi uma das piores partidas dele com o São Paulo. Lembrando que ele tem no currículo aquela expulsão no nosso ataque dentro do Allianz Parque. Ele tem no currículo essa expulsão. Então, essa foi a pior partida do Ferraresi com a camisa do São Paulo. E o time começou muito mal, começou perdido ali, errando muitos passes, e o Atlético já indo para cima, até porque é um time muito bem treinado e é um time que tem dois alas extremamente ofensivos.
Aquele camisa 7 deles, acho que é o Moraes, alguma coisa assim, muito bom. O Rinestrosa, muito bom. O cara é muito liso. E eu confesso que eu li algumas matérias que falavam sobre o time do Atlético e eu tava muito preocupada em quem iria marcar esses dois alas. Eu tava muito preocupada porque a gente tem quem faz a nossa ala, basicamente Cedric e Enzo Dias, que ali, pra mim, são menos dois, porque eles são inofensivos no ataque e na defesa eles são piores ainda. Então eu tava muito preocupada em como que ia realmente acontecer essa marcação. O Crespo apostou em marcação individual, colocou alguns jogadores ali marcando jogadores pontuais do Atlético Nacional e a gente começou de fato muito mal. E aí o Atlético dominou as ações da partida, conseguiu um pênalti que infelizmente a gente pode achar que não foi, a gente pode achar que não tem o que o jogador fazer com aquele braço, só que regra é regra. Gente, esse tipo de pênalti está sendo marcado, então foi marcado corretamente. Os dois pênaltis que ele marcou na partida foram bem marcados. Infelizmente não tem o que fazer, o Ferrarese foi burro. Os dois pênaltis foram causados pelo Ferrarese. E ele deu mais sorte do que juízo que o cara errou os dois pênaltis. Porque senão a gente ia excomungar ele aqui. Eu ia excomungar ele aqui, assim como vou fazer, porque ele fez uma partida ridícula. E a gente poderia ter saído de lá da Colômbia eliminados por culpa dele. Porque ele perdeu a cabeça a partida inteira, ele buscou a expulsão a partida inteira, ele teve mais sorte do que juízo. E aí o Atlético consegue a penalidade que de fato foi. O árbitro era ruim? Era ruim. Marcava umas faltas nada a ver? Marcava umas faltas nada a ver. Deu vários cartões amarelos pro São Paulo sem necessidade? Deu vários cartões amarelos sem necessidade. Mas mesmo assim, a penalidade foi corretamente marcada. A gente tem que ser honesto de falar a realidade aqui, o que a gente tá enxergando. Regra é regra. Infelizmente, porque se fosse contra o São Paulo, se fosse um pênalti a favor do São Paulo e o juiz não tivesse marcado, eu estaria aqui excomungando. Nem mundo de gente. Então, assim, tá certo. E aí o cara vai pra cobrança de pênalti, ele vai lá e erra. Bate pra fora, o Rafael acerta o canto, ele bate pra fora e aí nesse momento o São Paulo tem um respiro, que eu acho que é natural. Seu time tá ali amassando, amassando, amassando. Aí você tem a chance de abrir o placar com menos de 10 minutos de jogo. Quando foi assinalado o pênalti, não tinha nem batido 10 minutos de jogo. E aí bate pra fora. É claro que o time dá, querendo ou não, uma caída. E o São Paulo começou a crescer, teve diversas chances. Teve a chance, inclusive, com o André Silva, que não vem fazendo boas partidas. Ele recebe sozinho, de frente para a área, muito parecido com o gol que o Bobadilla fez no final de semana. Ele recebe sozinho, de frente para a área, ele consegue mandar a bola lá em Bogotá. Você tá de brincadeira comigo. Você tá vendo que seu time tá sendo amassado, que tá comendo pão que o diabo amassou. Você tem a bola do jogo nos seus pés e o que você faz? Você manda a bola lá na puta que eu pariu. Não tem condições. André Silva não tem condições. Vem fazendo partidas muito ruins, não só ele. André Silva, Alisson, partidas extremamente abaixo. Sabino, que eu não preciso ficar falando aqui. E aí o São Paulo começa, de fato, a ter mais calma, tranquilidade, trocar passes, conseguir trocar, conseguir envolver e teve algumas chances ali de abrir o placar, mas obviamente não resultou em nada porque tomou muitas decisões erradas. Enquanto isso, com o passar do tempo, o Atlético Nacional retomou novamente as rédeas da partida e começou novamente a pressionar o São Paulo. E a gente terminou o primeiro tempo ali no maior do sufoco, que eu já tava orando. Quando deu 40 minutos, eu já tava orando para acabar logo esse jogo, porque eu sabia que o pior ia chegar, e eu tinha noção que o pior ia chegar. E aí a gente desce pro segundo tempo e o que eu pensei? Eu falei, bom, os caras têm dois alas completamente ofensivos. Dois alas que avançam, dois alas velozes, dois alas que driblam, que no 1 contra 1 são muito bons e eles se destacam. Então, o que o Crespo tem que fazer? O Crespo tem que colocar velocidade no time. Pensei inicialmente em Rodriguinho e pensei inicialmente em Ferreirinha, que são desafogos do São Paulo. Pensei também, talvez, numa mudança de tirar o Alisson, colocar o Lucas, colocar o Rodriguinho, colocar o Ferreirinha, colocar um time mais veloz. Pensei também nisso, mas ele volta para o segundo tempo sem nenhuma modificação.
E aí o time do Atlético novamente volta muito a pressionar, parecia que o campo tava virado assim, sabe? Pegaram o campo e viraram e a bola não saía do campo de ataque deles, não saía. O São Paulo não tinha uma jogada em que conseguisse escapar ou que conseguisse controlar. E o Ferrarese caindo muito na pilha dos jogadores do Atlético Nacional, caindo muito na pilha, errando passes bobos, fazendo faltas desnecessárias até que a gente chega. Antes do lance do pênalti, teve 2 bolas na trave que, novamente, só Deus sabe como que essa bola não entrou. Não tem explicação pra mim, gente. Não tem explicação. Só Deus sabe como essa bola não entrou. 2 bolas na trave que eram pra ser gol do Atlético, porque o Atlético de fato estava melhor do que o São Paulo até aquele determinado momento, até que a gente chega no segundo pênalti cometido pelo Ferrarese, que foi pênalti, mais uma vez, muito burro, decisões erradas, equivocadas. E aí o mesmo cara que havia perdido o pênalti na primeira etapa, pega a bola e fala, eu vou bater. E aí o Rafael dá aquela provocada, fala, bate aqui, ele bate, o Rafael pega e garante o 0-0 pro São Paulo. Eu acho que assim, quem garantiu esse 0-0 pro São Paulo foi realmente o Rafael, tá? Pra mim, o nome da partida, Rafael, que fez algumas defesas, defendeu o pênalti, ia defender o outro se ele não bate pra fora, porque ele acertou o canto, ele ia conseguir defender, ele ia defender os 2 pênaltis. Então, pra mim, o nome da partida, de fato, foi o Rafael. Se a gente conseguiu esse empate, muito por causa do Rafael. Claro que, por exemplo, o Marcos Antônio, dentro das limitações da partida, jogou muito bem. Eu acho que o Bobadilla também, o Rodriguinho entrou muito bem. Os jogadores que entraram muito bem, conseguiram dar esse desafogo pro São Paulo, mas assim, meus amigos, eu vou falar uma coisa pra vocês. Se vocês não têm fé, hoje, a partir de hoje vocês vão ter, porque não é possível. Realmente a moeda cai em pé e realmente o São Paulo é o clube da fé, porque ninguém explica como esse time não tomou uma goleada hoje. Ninguém explica. 2 pênaltis perdidos, 2 bolas na trave. Imagina se isso é convertido. Imagina se o cara me converte 2 pênaltis e imagina se as bolas que foram na trave entra. 4-0, São Paulo estava eliminado. Fora as outras diversas chances que eles tiveram, que eles desperdiçaram também. Então, assim, o São Paulo hoje teve mais sorte do que juízo. Eu consigo realmente dizer isso. O São Paulo teve mais sorte do que juízo. O São Paulo abusou muito da sorte. O Ferrarese, que eu falei que eu ia falar em separado, completamente dodói da cabeça, completamente zureta, brigando o jogo inteiro, tava destemperado. Eu acho que assim, existe o clima de Libertadores, existe você realmente dar a vida igual. O Enzo Dias, ele tem as limitações dele, mas agora no final ele deu um carrinho que é a cara da Libertadores. O jogo acabando, você segurou o empate até os acréscimos. Aí os caras estão saindo em velocidade. Meu amigo, você tem que chegar lambendo o cidadão. Você tem que jogar ele lá no aeroporto de Bogotá. Tá certinho, acertou na bola, deu toda aquela confusão, deu toda aquela briga, aquela brigaiada. Mas ele conseguiu dar uma esfriada no jogo ali, porque logo em sequência o juiz teve um escanteio pro Atlético Nacional e aí o juiz acabou o jogo e a gente conseguiu esse empate. Então existe isso de vontade e existe também muito o excesso de vontade, que foi o que o Ferrarese teve hoje. Então ele fez uma partida completamente ridícula, uma das piores dele com a camisa do São Paulo, e por isso aqui ele não comprometeu a partida. Por isso aqui. Só que aí você fala, tira o Ferrarese e joga num 4-3-3. Aí vai ficar quem? Alan Franco e Sabino. Coitado do Alan Franco. Coitado do Alan Franco. Mas assim, estamos vivíssimos pro jogo da volta. Agora no jogo da volta é realmente lotar o Morumbi, colocar mais de 60k de pessoas lá, criar um clima completamente hostil contra esses caras e tentar levar ali na raça, na vontade. O time dos caras é bom, mas a gente consegue. Se a gente colocar a bola no pé, fazer valer o fator casa, a gente tem totais chances de sair classificado nessa Libertadores, porque assim, o São Paulo tem time pra jogar bola, não quis jogar bola hoje, mas tem time pra jogar. Então, tudo em aberto, esse 0-0 é um resultado excelente pro São Paulo. Lembrando que o Atlético Nacional na Libertadores não venceu nenhuma partida jogando fora de casa. O fator deles casa é completamente assim absurdo. Os caras jogam muito em casa, até porque é um estádio muito raiz, a torcida faz muita pressão, fez uma puta de uma festa, pressionou o jogo inteiro. Então assim, foi um resultado muito importante pro São Paulo.